Pense na figura de um homem cuja sabedoria moldou não apenas a teologia da Igreja Católica, mas também a filosofia e a compreensão humana sobre Deus, a criação e a verdade. Imagine um jovem, incompreendido por muitos, apelidado de boi mudo por seu silêncio, mas que acabaria sendo reconhecido como o maior teólogo da história da Igreja. Esse homem é São Tomás de Aquino, o doutor angélico, cujo legado nos inspira até hoje a buscar a santidade por meio do conhecimento e do amor a Deus. Bem-vindo ao canal Caminho de Santidade. Aqui exploramos as riquezas da fé católica, a vida dos santos e os tesouros espirituais que iluminam nosso caminho rumo ao céu. No vídeo de hoje, você conhecerá a extraordinária vida de São Tomás de Aquino, desde sua infância até seu impacto duradouro na teologia e na filosofia. Fique conosco até o final, pois revelaremos momentos decisivos e ensinamentos de sua vida que podem transformar nossa caminhada espiritual. São Tomás nasceu em uma família nobre, no ano de 1225, no castelo de Roccasecca, na Itália. Ele viveu em um período de grandes transformações sociais e intelectuais, quando as universidades começavam a se consolidar como centros de conhecimento e a filosofia de Aristóteles estava sendo redescoberta no Ocidente. Desde pequeno, Tomás demonstrava um profundo amor pelo estudo e uma devoção genuína a Deus. Sua família tinha grandes ambições para ele e o enviou para ser educado na prestigiada Abadia de Monte Cassino, onde os monges beneditinos lhe ofereceram uma sólida formação intelectual e espiritual. No entanto, Tomás tinha aspirações que iam além das expectativas familiares. Ele sentia um chamado especial para se dedicar inteiramente a Deus como frade dominicano, o que levou sua família a opor-se firmemente à sua decisão. A determinação de São Tomás em seguir sua vocação foi testada de maneira extraordinária. Quando decidiu ingressar na Ordem dos Pregadores, seus irmãos chegaram a sequestrá-lo, mantendo-o prisioneiro na torre do castelo da família. Durante sua reclusão, tentaram de todas as formas fazê-lo desistir, chegando ao extremo de enviar uma mulher para tentá-lo ao pecado. No entanto, Tomás, firme em sua fé, expulsou a tentação com uma brasa incandescente, marcando a cruz na parede e renovando sua consagração a Deus. Finalmente, sua família cedeu, e Tomás pôde retomar sua caminhada como dominicano. Estudou em Paris e em Colônia, onde teve como mestre ninguém menos que São Alberto Magno, um dos maiores intelectuais da época. Sob sua orientação, Tomás começou a demonstrar a genialidade que o caracterizaria, combinando fé e razão de maneira única. Sua vida acadêmica foi marcada pela produção de obras monumentais como a Suma Teológica, uma síntese brilhante do pensamento cristão que permanece até hoje como referência indispensável na teologia católica. Tomás também escreveu comentários sobre as Sagradas Escrituras, mostrando que toda a verdade filosófica e teológica encontra sua fonte em Deus. A grandeza de São Tomás de Aquino não reside apenas na vastidão de seus escritos, mas também na profundidade de sua santidade e no testemunho que deu de sua fé em uma época marcada por intensos debates filosóficos e teológicos. Sua vida e sua obra se entrelaçam como um exemplo claro de que a busca pela verdade é, em última instância, a busca pelo próprio Deus. Uma das características mais marcantes de São Tomás era sua profunda vida de oração. Antes de iniciar qualquer trabalho acadêmico, ele se colocava em oração diante do Santíssimo Sacramento, pedindo a iluminação divina. Segundo seus contemporâneos, muitas de suas respostas mais brilhantes às questões teológicas não surgiam apenas de sua mente brilhante, mas de sua intimidade com Deus. Um exemplo notável dessa conexão sobrenatural é a famosa oração de Tomás antes de escrever: "Concedei-me, ó Deus misericordioso, que eu deseje ardentemente, procure com prudência, reconheça com verdade e cumpra perfeitamente o que for do vosso agrado, para louvor e glória do vosso nome." Essa oração revela sua humildade e sua dependência total da graça divina. Sob a orientação de São Alberto Magno, Tomás mergulhou nos escritos de Aristóteles, adaptando-os à teologia cristã de uma forma jamais vista antes.
Sua formação acadêmica foi também um treinamento para o combate intelectual contra heresias e erros teológicos que ameaçavam a doutrina da Igreja. Ao longo de sua vida, ele foi chamado para ensinar em Paris, Roma e outros grandes centros intelectuais da época, sempre defendendo com coragem a fé católica. Entre suas contribuições mais significativas está a Suma Teológica, uma obra monumental que sintetiza a teologia cristã em um sistema coerente e acessível. Nesse texto, Tomás aborda questões fundamentais sobre a existência de Deus, a moralidade, a natureza humana e os sacramentos. Ele não apenas responde a objeções, mas também eleva a compreensão da fé, mostrando que a razão e a revelação divina caminham juntas. São Tomás viveu em um período em que o pensamento cristão era desafiado por correntes filosóficas que questionavam a doutrina tradicional. Ele enfrentou com coragem os cátaros, que negavam a bondade da criação material, e também os averroístas, que interpretavam Aristóteles de maneira incompatível com a fé cristã. Suas refutações a esses erros não foram apenas acadêmicas, mas espirituais, mostrando que a verdade de Deus é o fundamento de toda a realidade. A relação de Tomás com a Eucaristia era de uma profundidade única. Ele não apenas escreveu sobre o Santíssimo Sacramento, mas também viveu sua devoção de maneira exemplar. Os hinos que compôs para a festa de Corpus Christi, como o Pange Lingua e o Tantum Ergo, são verdadeiras joias da espiritualidade católica e testemunham sua compreensão mística do mistério eucarístico. Sua doutrina sobre a transubstanciação, o ensinamento de que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo na missa, é um exemplo claro de como ele combinava filosofia e fé. Ele explicou esse mistério utilizando os conceitos aristotélicos de substância e acidentes, ajudando os fiéis a compreenderem melhor o que acontece no altar durante a celebração da missa. Apesar de sua fama como teólogo e intelectual, Tomás era conhecido por sua humildade. Ele nunca buscava reconhecimento pessoal, mas dedicava tudo o que fazia à glória de Deus. Sua simplicidade era evidente em sua maneira de viver e em seu relacionamento com os outros. Ele tratava todas as pessoas com caridade, vendo nelas a imagem de Deus. Essa humildade também se manifestava em sua devoção à Virgem Maria. Tomás recorreu frequentemente à intercessão de Nossa Senhora, reconhecendo nela o modelo perfeito de entrega a Deus. Ele acreditava que Maria era a medianeira de todas as graças e encorajava seus alunos e fiéis a confiarem nela como caminho seguro para Cristo. Nos últimos anos de sua vida, Tomás experimentou uma profunda transformação espiritual. Durante a celebração da missa, ele teve uma visão mística que mudou completamente sua perspectiva. Ele declarou que tudo o que havia escrito até então era como palha em comparação com a grandeza de Deus. Apesar disso, a Igreja reconheceu que sua obra era um reflexo autêntico da sabedoria divina, uma verdadeira ponte entre o intelecto humano e os mistérios da fé. Em 1274, a caminho do Concílio de Lyon, Tomás adoeceu e faleceu no mosteiro cisterciense de Fossa Nova. Ele tinha apenas 49 anos, mas sua vida curta foi suficiente para transformar o pensamento cristão e inspirar gerações. São Tomás de Aquino foi canonizado em 1323 e proclamado doutor da Igreja por sua contribuição única à teologia e à filosofia cristã. O Papa Leão XIII, em sua encíclica Aeterni Patris, destacou Tomás como modelo para todos os teólogos e professores católicos. Sua obra continua sendo estudada e admirada, um testemunho perene de que a fé e a razão são aliadas na busca pela verdade. Imagine por um momento São Tomás de Aquino nos últimos dias de sua vida. Após anos dedicados ao estudo, à oração e à profunda reflexão sobre Deus, ele tem uma visão que muda tudo. Durante a celebração da missa, Tomás vê o que nenhum ser humano poderia descrever com palavras. Ao retornar para sua cela, abandona sua escrita, afirmando que tudo o que havia produzido até então parecia palha diante da majestade divina que lhe foi revelada. Este momento é a chave para compreender sua vida e sua obra. Tudo em São Tomás aponta para Deus. Meus irmãos em Cristo,
Este é o ápice de uma jornada marcada por amor e obediência a Deus. Ao longo deste vídeo, caminhamos com São Tomás desde sua infância até sua elevação como doutor da Igreja, aprendendo com sua humildade, sua devoção e seu exemplo. E agora chegamos ao fim de sua vida, onde sua entrega total a Deus se torna o maior ensinamento que ele nos deixou. Tomás não buscou a glória deste mundo. Ele poderia ter vivido uma vida de luxo, protegido pelos privilégios de sua nobreza, mas escolheu a pobreza e a simplicidade. Ele poderia ter seguido o caminho mais fácil da aprovação dos homens, mas preferiu a fidelidade à verdade divina. Ao dizer, quero apenas Deus, ele nos lembra que a verdadeira felicidade não está em riquezas, status ou reconhecimento, mas em Deus e em fazer a sua vontade. Olhando para a vida de São Tomás, somos desafiados a refletir. Em meio às nossas lutas diárias, estamos buscando realmente a Deus ou estamos deixando que as distrações do mundo nos afastem do nosso propósito maior? Como ele, somos chamados a colocar Cristo no centro de tudo, a buscar a sabedoria divina e a viver uma fé genuína que nos transforme e inspire outros. Não se enganem, São Tomás de Aquino nos deixou mais do que uma vasta obra intelectual. Ele nos deixou o testemunho de uma vida profundamente unida a Deus. Seus escritos, fundamentados nas Escrituras e no magistério da Igreja, são uma bússola que aponta o caminho para a santidade. Mas, acima de tudo, sua vida é um lembrete de que o conhecimento sem amor é vazio e de que a verdadeira sabedoria consiste em conhecer, amar e servir a Deus com todo o coração. A história de São Tomás de Aquino também é um convite para olharmos para o futuro com esperança. Ele nos ensina que, por mais desafiadoras que sejam as nossas circunstâncias, é possível crescer em santidade e cumprir a missão que Deus nos confia. E ao final de nossa jornada, se permanecermos fiéis, também veremos a face de Deus, como Tomás viu, e compreenderemos que tudo valeu a pena. Ao encerrar este vídeo, convido você a se inspirar em São Tomás. Busque nos sacramentos, na oração e no estudo a graça e a sabedoria que nos conduzem a Deus. Deixe nos comentários a frase, quero apenas Deus, e compartilhe o que mais tocou o seu coração na vida deste santo. Se ainda não é inscrito no canal Caminho de Santidade, inscreva-se e curta este vídeo. E lembre-se, sempre há mais a aprender sobre nossa fé. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as riquezas do amor de Deus e da intercessão dos santos. Que São Tomás de Aquino interceda por todos nós.